Olá, meus amados e minhas amadas, que a santa paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Eu cheguei a comentar que depois do livro, e esse não são os últimos dois tópicos do livro ainda a serem feitos, é uma parte já começando uma outra situação que, lembra que eu falei que eu colocaria as bases, depois me aprofundaria um pouco mais? Este é o momento de me aprofundar um pouco mais, de forma que colocarei algumas questões em xeque, né? Como, não sei se vocês gostam ou não do conteúdo, mas sobre pré-existência, sobre Espírito Santo feminino, sobre algumas questões que são colocadas no nosso dia a dia como a herança do pecado por Adão, quando a Bíblia fala claramente que não herdamos os pecados dos nossos pais, né, mas ainda insistem nisso. Então vamos começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares, tá? Para que a gente possa caminhar nessa jornada de fé com a verdade sendo exposta claramente, contrariando aquilo que já é consenso, né? Porque infelizmente nós aprendemos nos dias de hoje que o consenso nos traz muito prejuízo. Vou mostrar o porquê eu digo isto. Alguns comentários do dia de hoje, né? Que se trata disso aqui? STF autoriza bancos a tomarem, criando leis, que não é papel, né, do Supremo, tomar imóveis de devedores sem acionar a justiça. Aí você vai falar, não, mas os crentes não gostam de pagar suas dívidas? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Por quê? Sabemos que estamos chegando a um tempo de alto índice de desemprego, onde o preço das coisas estão altamente elevados e provavelmente irá piorar. E o que foi criado aqui, na verdade, foi uma forma de as pessoas que, por um momento ou outro, passam dificuldade e entram em dívida, percam os seus bens sem que seja nem necessário se acionar a justiça, né? O Supremo Tribunal STF reconheceu na tarde da quinta-feira, dia 26, o direito do banco e instituições financeiras, sempre beneficiando aqueles que possuem um alto poder aquisitivo, em detrimento daqueles que não possuem ou foram tirado tudo deles. Retomar um imóvel registrado em seu nome. Vamos seguir aqui. A Corte analisou o recurso que discutiu se trata de forma de cobrança que de dívidas, atrasos, imóveis estariam de acordo com a Constituição. Isso eles decidem ali na hora e fica assim, né? Eles decidem que faz parte, sim. O julgamento do recurso extraordinário 860631, com repercussão geral, foi encerrado com placar de 8-2. Apenas dois ministros, Edson Fachin e Carmen Lúcia, divergiram da maioria. Eles entenderam que, aí ainda a real questão, tá? Mesmo nessa situação, ainda declaram os verdadeiros fatos. O mecanismo é incompatível com os direitos à moradia e acesso à justiça. Aqui já mata dois coelhos com a cajadada só, né? Eles tiram o direito da moradia das pessoas e o direito ao acesso à justiça dos mais carentes e necessitados. A Lei 9.514 de 1987 é permitida a exceção extrajudicial nos contratos chamada alienação fiduciária, em que o imóvel fica em nome da instituição financeira como garantia. No recurso julgado pelo STF, um devedor questionou a decisão do regional do STF, né? Que entendeu que a medida não viola as normas constitucionais e deve ser examinada pelo judiciário apenas para o devedor se considerar necessário. Mas na verdade aqui é tirar todos os direitos civis do cidadão. Em contrapartida disso, deixa eu ver se tem alguma coisa. Para o relator ministro Luiz Fux, a moralidade da execução extrajudicial não afasta. Bom, aí eles vão dar a justificativa deles, mas já sabemos que se trata de alienação, né? As pessoas pedem seu direito aos seus bens e o direito ao acesso à justiça. Partindo para o segundo aqui, em contrapartida, olha o que aconteceu aqui. Um homem de 29 anos, identificado como Jeovan dos Santos Nogueira, foi aprovado para concurso de formação de oficiais da Polícia Militar, que em parceria com a Universidade Estadual. E ele entrou em recurso porque a polícia rejeitou, ele entrou com recurso e teve o direito de pleitear, né, esse curso aqui. Ou seja, tiram dos pobres, dos que trabalham justamente, e aqueles que tiram do seu bem, do seu suor, que roubam do seu suor, têm direito até mesmo de participar de concurso de oficial da Polícia Militar.
é para a gente ver para onde caminham, as coisas estão caminhando, né? Vamos partir para mais questões aqui. Uma outra questão é esta aqui, ó. O Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo, de acordo com pesquisa. Índice Global de Promiscuidade avaliou o nível de promiscuidade em 45 países. Matéria de 23/10/2023, do Jornal Extra, tá? No que isso tem a ver conosco? Vamos começar a partilhar aqui. Essa criatura bonitinha aqui, ó, já sabem de quem se trata, né? Já sabem de que se trata. Olha a situação aqui. Nós vamos tratar sobre tudo isso aqui. Eu vou tratar sobre isso aqui mais no final, tá? No final eu vou falar sobre isso aqui. Recomendo este por duas coisas. Ele está recomendando o vídeo, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, para que vocês vejam também, tá? E observem as situações. Revelação sobre o Espírito Santo, da qual aqui todos sabemos que é irrefutável. É lógico que é irrefutável. Não tem texto bíblico, né? Depois eu vou falar sobre isso. Não tem texto bíblico, mas é irrefutável porque alguém sonhou. Vamos chegar nessas questões mais à frente, tá? Em realidade, mas ainda há pessoas que não cresceram o suficiente, são como as vestes que essa moça conta no sonho, né? Não cresceram. O crescer para ele é ofender a Deus e ao Espírito Santo. Isso é crescimento, amadurecimento. Eu tenho outra opinião sobre isto. A nossa natureza veste como veste da moça que conta nos sonhos, né? A segunda questão é a natureza das vestes como vocês estão. Medite, demônios são reais. Isso é óbvio. Jogar o óbvio na clara, na face, não diz que isso aqui seja verdade ou que seja irrefutável. Interessante que todos os sonhos que o Pai nos deu, o Pai dele deve ser o Pai da escuridão, das trevas, muito específicos. Lembro que aí vou falar sobre questões de sonhos também mais à frente, tá? De demônios que eram exatamente como ela comenta. Biblicamente você não vai ver sonho nenhum falar sobre o que ela vai dizer na visão dela, tá? Biblicamente você vai ter sonhos do inferno, sonhos do céu, sonhos com profetas como Abraão, que já foi mostrado também em visões, não é isso? Ou uma revelação de Deus, ou um anjo chega a você. Esse de Espírito Santo, ainda mais como uma pessoa feminina, biblicamente não existe, e até então, até o presente momento, nunca ouvi falar. Isso é coisa que começou a surgir nos dias atuais, tá? Com a divisão, o dividir para conquistar, a mentira colocada como formas de verdade. Novamente vamos voltar para a gente entrar no que nos interessa hoje, tá? A questão é: o conceito de pecado por Adão está correto? Ou viemos aqui com um propósito e erramos o alvo? Vamos ver isso aqui. Romanos 5, do 12 ao 19. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também a morte. Assim, por isso todos pecaram. Né? Deixa eu fazer alguns comentários antes, né? Porque como eu vou entrar na questão de preexistência e tudo mais, eu preciso fazer alguns comentários, tá? E eu vou deixar bem claro, e são perguntas essenciais para iniciados da Universal do Reino de Zeus, que anda questionando sobre isso, mas nunca apresenta um estudo bíblico da parte dele, mas sempre vai apresentar algo que alguém disse, né? Eu vou deixar alguns questionamentos aqui. Por que um ser espiritual teve que ter uma morte carnal para podermos alcançar o perdão e nos tornarmos espíritos? São perguntas, eu gostaria que houvesse resposta, se é que há, né? Se é que pode. E bíblica, tá? Não com material de alguém. Sendo Deus espírito e o seu reino espiritual, qual é ou seria o propósito da carne, uma vez que o fim de tudo também é espírito? Segunda pergunta. Terceira. Não, terceira não. São duas perguntas que eu vou deixar e depois eu vou fazer um comentário agora, tá? Primeira pergunta eu vou relembrar. Por que um ser espiritual teve que ter uma morte carnal para que pudéssemos alcançar perdão e nos tornarmos espíritos? Essa é a primeira pergunta. Segundo, sendo Deus espírito e seu reino espiritual, qual seria o propósito da carne, uma vez que o fim de tudo é espírito? Essa é a segunda pergunta. Agora sim eu vou fazer algumas observações, tá? Parece narrativa do sistema, porque realmente é narrativa do sistema ocultista, tá? Quando combate algo que não se pode provar, mas mesmo assim se combate, mesmo havendo questões bíblicas provando o contrário. Deixa-me fazer as colocações aqui. Não é permitido expor outra visão que contrapunha
o consenso? Porque o consenso é absoluto. Isso acontece também no sistema que estamos vivendo, tá? Você não pode falar nada que contradiga o consenso. Ainda que eu ia colocar uma matéria aqui, mas vou deixar para colocar lá no grupo. Inclusive eu vou dizer para vocês que eu criei o grupo lá do chat, né? Que vocês podem lá postar informações, não vai ficar restrito somente à Bíblia, tá? Vamos colocar situações e informações diversas ali dos acontecimentos atuais e passado e também do futuro. É um site ali para a gente trocar informação, tá bom? Então quem já teve acesso lá, o material, quando eu começar a colocar matérias lá, o material vai estar lá, é só clicar no nome, vai lá onde está arquivos e links também, vocês podem achar os materiais lá, tá bom? Se ficar difícil, não, mas não coloca material para a gente não conseguir baixar, é só ir lá, clicar no nome do canal, do grupo, e lá nos arquivos vai estar o material lá para vocês baixarem facilmente, tá bom? Então já pode começar a postar lá as informações que vocês desejarem com respeito ao próximo e principalmente respeito a Deus, tá bom? Vamos seguir aqui. Consenso absoluto, vamos lá, contrapõe o consenso. Porque consenso absoluto, ainda que tenha exposições bíblicas contrárias a esse respeito ou a esses conceitos, ou seja, você não pode contrariar o consenso, ainda que tenha exposições bíblicas ou bíblica que contrariam a esses conceitos já pré-estabelecidos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês hoje aqui muita coisa a respeito disso. O conceito de pecado por Adão é correto? Se sim, então por que a correção só começa em Moisés? Depois eu vou mostrar para vocês onde vai chegar sobre isso, tá? O texto já está na tela e você já deve estar lendo, observando. Mas por enquanto só ouçam. O que Jesus veio fazer na terra? Descomer o fruto ou nos dar descanso do fruto da árvore da vida? Vou perguntar novamente. O que Jesus veio fazer na terra? Descomer o fruto ou nos dar acesso ao fruto da árvore da vida? Pecado por telegonia ou por microquimerismo? Perdoe-me. Essa gagueira é terrível. Pecado por telegonia ou microquimerismo? É uma pergunta. Acontece isso? Não, né? Vamos ver no texto bíblico, tá? Isso prova que viemos aqui com um propósito e erramos o alvo. E por isso veio o sofrimento. Tá? Lembra o que aconteceu com Adão e Eva? Por conta disso acontecerá isso. Considerarás com dores. E o homem comeria do fruto da terra e produzia cardos e nodos e dores. Exatamente isto. Jesus veio para nos reconduzir ao caminho. O problema da teologia convencional é este. Eu vou falar para vocês mais a seguir. Tá? Não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que está tudo certo, está tudo errado, que eu esteja com toda a razão, ou que está todo mundo. Todos nós temos algo a compartilhar de Deus, certo? O que é aberrações é tão óbvio que a própria Bíblia já combate, não precisa nem fazer muito estudo sobre isto. O que é verdadeiro, ela é confirmado em muitos versículos ou em textos bíblicos, tá? Portanto, vamos lá, em Romanos 2, 5, 19, tá assim, parte do 12, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso todos pecaram. Vamos ver esse texto, como ele aparece no grego. Vou partilhar na tela com vocês, para que a gente entenda que não é verdade, não é exatamente isto que está dizendo, tá? Portanto, assim como por um homem, o mesmo texto, o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12 5:12, eu peguei só esse trecho mesmo. Vamos ver aqui. Portanto, em grego é composto por duas questões aqui, tá? Primeiro é a palavra dia, que é através de, por meio de, tá? Ou seja, por meio de. E a segunda é touto, que é um pronome neutro, nominativo, né? Acusativo no singular, ou seja, por meio de, né? Através de. Vamos lá. Portanto, ou por meio de, como, assim como. Esse assim como, na verdade, é como, né? Que está aqui, ó. Assim como, da mesma forma que, mesmo que. Vamos seguir. Por dia novamente, tá? Através de, ou por causa de uma pessoa. E aqui nós vamos quebrar uma questão bem específica aqui, falando sobre o relacionamento sexual entre Satanás e Eva. Observem aqui. Por um, né? É ex.
numeral, é um numeral. Homem, anthropos, ou seja, um ser humano. Assim como por um ser humano, o entrou aqui, eiserkomai, que é vir para dentro, entrar, de Satanás tomando posse do corpo de uma pessoa, de coisas como comida, que entra pela boca de quem come. Onde está a relação sexual na questão do fruto? É complicado, né? Metáfora de ingresso em algumas condições, aparecer via existência, começar a ser a partir dali de homens, vir perante o público. Algo que foi trazido perante o público, tá bom? Vamos seguir aqui. Pecado. Aqui a palavra de pecado é aqui, ó. Harmatia é não ter parte em, errar o alvo. Deixou de ter parte por ter errado o alvo. Eu vou explicar o porquê isto. A morte é thanatos, tá? Morte do corpo. Não da alma. Porque grego, sobre. O porquê aqui em grego, na verdade, é sobre. Tá? Mas o que está falando? Eu pulei algumas questões aqui, porque vai falar o quê? Ó? Como assim por um homem o pecado entrou no mundo, não é isso? Pelo que? Pelo pecado a morte. Aí vamos pegar aqui a morte, que é o Thanatos. Assim também a morte entrou por todos os homens. Porque todos pecaram. Aí eu vou pegar esse porque todos pecaram, tá? Vamos lá. Por quê? É sobre, certo? É composto também por duas palavras, tá? Epi e ros, que é sobre quem? Vamos lá novamente? Não é porque todos pecaram. A morte do corpo por quem? A morte do corpo sobre quem? A morte do corpo sobre quem? Individualmente não ter parte ou errar o alvo. Vocês conseguiram compreender aqui? Vamos lá novamente. O que o texto está dizendo para nós no texto original em grego? Tá? Por causa de um homem, um ser humano, um anthropos, que permitiu que Satanás entrasse em seu corpo por comer de um fruto, certo? E pelo fruto, a morte do corpo. Assim também a morte do corpo passou a todos os homens. Porque individualmente, aqueles que erraram o alvo morrerão. Deixarão de ter parte. Terão morte física. Aqui, ó. Pecado, não ter parte. Errar o alvo. Morte. Morte do corpo. Por quê? Sobre quem? Ou seja, a morte de quem errou o alvo. A morte do corpo de quem errou o alvo. É sobre quem? Individualmente errar o alvo. Estar errado. Errar ou se desviar do caminho, da retidão, da honra. Fazer ou andar em erro. Desviar-se da lei de Deus. Violar as leis de Deus. Pecado. Conseguiram compreender aqui? Então não está dizendo que a gente pecou por causa de Adão. Não é o que está aqui exatamente. Aqui, ó. Vamos lá no começo. Tá? Não é o que está aqui, ó. Que por causa de um homem a morte entrou no mundo, e pela morte assim também, e pelo pecado também a morte, assim todos os homens pecaram. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que por conta de Adão ter comido do fruto, ter errado o alvo, comido do fruto da ciência do bem e do mal, ao invés de ter comido do fruto da vida, e por ter errado o alvo, certo? A morte entrou no mundo, matando o corpo. E individualmente aquele que errar morrerá. Lembra que eu falei que os filhos não pagam pelos pecados dos seus pais? Aqui, perfeitamente esclarecido dentro do texto. O homem deveria ter comido do fruto da árvore da vida. Tá? Esse foi o erro do alvo. O alvo era a vida. O homem preferiu a morte. Tá? Por quê? Porque tínhamos algo a fazer neste mundo. Vamos voltar. Continuando a ler o texto. Porque até a lei estava. Porque até a lei, até o momento da lei, a morte estava no mundo. O pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Certo? Ou seja, a morte do corpo não seria imputada sem a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão
né? A morte do corpo e o erro individual. Erro desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Por quê? Porque a morte que entrou por Adão passou a contaminar todos os homens que nasceu em pecado por Adão, certo? Ao qual figuradamente que havia de vir Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Aí já está falando sobre Jesus desfazer o que Adão fez, que foi errar o alvo, conduzir o Adão que conduziu o homem ao fruto da árvore da morte, da ciência do bem e do mal, que é a árvore da morte, e Jesus veio para nos conduzir ao fruto da árvore da vida. Ou seja, erramos o alvo, Jesus vai nos colocar novamente no prumo, no caminho ao qual deveríamos seguir. Uma coisa ligada à outra. Primeiro Adão, segundo Adão. Certo? Depois eu vou explicar uma coisa muito importante sobre isto. Tá? Mas não é assim o dom gratuito de Deus, gratuito como uma ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Deus. O dom da graça que é de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Tá? Eu já expliquei sobre isso aqui, fala do nosso pecado pregresso, tá? Não fala do pecado especificamente direto de Adão. Mas aqui, como eu falei, o texto que está na tradução traz uma coisa, mas você vai ver o texto no original traz outra coisa, ou às vezes um significado muito diferente. Tá? Então foi assim, o dom como ofensa. Foi assim o dom como ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio por muitas ofensas para a justificação, certo? O dom da vida. Depois eu vou explicar sobre isso aqui, que é muito importante. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, ou seja, pelo desvio de um só, a morte do corpo reinou por este, tá? Mas por um só, que é a justiça, a vida, né? Por um só, que é Jesus. Pois assim como por uma ofensa só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio pela graça sobre todos os homens e a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um homem, muitos foram pecadores, ou erraram o alvo, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Tá? Seguindo aqui. Aí, deixa eu compartilhar primeiro essa tela, porque veio uma pessoa aqui me questionar no canal e falou que Deixa eu me subir um pouco aqui, eu não quero colocar o nome dela. Tá? Aqui, pronto. A preexistência refutada pelas Escrituras. Né? Pois assim está escrito, ela vai citar esse texto aqui, ó, que é o de Coríntios 15, do 45 ao 49, que é o seguinte: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o carnal, senão o natural, certo? Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem Senhor é do céu. Qual o terreno? Tais são também as terrestres. E qual o celestial? Também as coisas celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também teremos a imagem do celestial. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei nos slides a informação para que a gente possa entrar, senão eu vou pegar diretamente do canal mesmo. Tá? Vamos ver aqui. Isso aqui eu vou refutar depois, tá? Não, vou ter que pegar da refutação do que ela colocou lá. Depois nós voltamos aqui. Deixa eu me compartilhar lá. Eu acho que não vai carregar, ótimo. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, terá homem vivente. Segundo Adão, o homem celestial. Tá, vamos lá. A argumentação dela: primeiro natural e por intermédio do Messias, o espiritual e o espiritual, ou seja, primeiro natural por intermédio do Messias, o espiritual. Ela não entendeu nada do que o texto está dizendo. Ninguém veio do céu, somente o Messias, né? Aí eu coloquei a resposta aqui, coloquei o texto em português com as informações no grego, tá? Que é este aqui, ó. Assim também está escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Vamos lá.
a questão da refutação e da pré-existência. Foi feito, é composto por duas palavras em grego, tá? Primeira palavra é gnomai, que significa tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber vida. Lembra que eu falei que Adão recebeu alma, a sua face? O texto está em Gênesis. Tem um vídeo no canal falando sobre isso. Se eu não me engano, acho que é esse próprio mesmo vídeo aqui que eu coloquei aqui, tá? Que é, eu não quero colocar o nome da pessoa. Vamos lá. Que é esse vídeo, a persistência da alma é a nossa origem, tá? Esse vídeo mesmo. Vamos lá. Tá. Que é assim, ó. Que Adão recebe a vida de Jesus, ele recebe a alma de Deus, a sua face, tá? Foi feito, né? Ou seja, receber a vida, ele recebeu a vida. Segunda palavra, eis, que é para dentro. Ou seja, ele recebeu a alma, aquele corpo que estava... Deixa eu colocar aqui, eu já coloco a mesma colocação da forma que eu apresentei ela. Alma, psique, tá? Respiração e fôlego de vida. Vivente, grego, viver, respirar. O texto em grego não diz que ele foi feito alma vivente, e sim que ele recebeu respiração. Aquele corpo criado inanimado tornou-se vivo, e isso só ocorreu após receber uma alma pré-existente. Te desafio a mostrar um versículo em que Deus tenha criado aquela alma, a alma de Adão, naquele exato momento. Entretanto, há vários textos em que o Pai afirma que nos conhece antes da criação do mundo. Certo? Assim também como a alma de Adão foi apresentada àquele corpo inanimado, a face, tá? E foi soprada para dentro. Vamos lá. O último Adão, né? Porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45, segunda parte, né? Porém, em grego, né? Preposição primária que fica até para dentro novamente. Espírito, ou seja, nós recebemos uma alma, uma psique, certo? Jesus recebeu pneuma. O primeiro Adão recebeu a vida e o segundo Adão recebeu o poder de dar a vida. Observe como está no texto. Pneuma, o Santo Espírito. Vivificante, produzir vida. Ou seja, o primeiro Adão recebeu vida, certo? E o segundo Adão recebeu o poder de produzir vida, de dar a vida. É o que o texto está dizendo. Vamos lá como eu coloquei aqui. O primeiro Adão recebeu respiração, uma alma pré-existente. O segundo Adão recebeu o Espírito Santo, que é pré-existente. O poder de dar a vida, tá? Porque o propósito do resgate estava nele, ou seja, em Jesus. Somente isso é o suficiente para refutá-lo. Se tudo isso não fosse, se tu não sabes o que diz, eu fiz uma comentação aqui, falei para de seguir a homens e fazer um estudo sério da Bíblia, tá? Ninguém jamais subiu aos céus, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. João 3,13. Quando Jesus citou que ele estava vivo, ele não tinha ascendido aos céus ainda, tá? Senão não estaria citando o texto, não é isso? Segundo o texto, ninguém subiu aos céus, a menos que de lá tenha descido, certo? Não é isso que está dizendo o texto? Como o próprio Senhor afirma, desci. Porém, o que dizer sobre Enoque e Elias? Das duas, uma. Ou Jesus estava mentindo, certamente não estava, ou ele estava afirmando que Enoque e Elias desceram do céu. Certo? Até porque Jesus ainda não tinha ascendido aos céus, ele ainda estava vivo. Mas Enoque e Elias já tinham sido levados aos céus e em vida. Tá? E por isso subiram aos céus. Haja vista que foram levados aos céus antes de Jesus ter nascido, como homem. Estude mais a escritura com seriedade. Parará. O que nós observamos aqui, e quando Jesus fala algumas questões, que não foi primeiro o carnal, não foi primeiro o espiritual, mas primeiro o carnal, aí vai levar algumas questões também sobre o fato de Jesus ser realmente primeiro, ou quem foi o primeiro. Tem vídeo no canal falando sobre isso também, tá? Então vamos lá. Assim está escrito que não foi o primeiro homem, não foi o primeiro, assim está escrito, primeiro homem, Adão foi feito alma vivente. Eu acabei de explicar. E o último Adão, ou seja, recebeu recebeu vida. E o último Adão, o espírito vivificante, o espírito de poder de dar a vida, tá? Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Por quê? Aqui está a ordem dos fatos. Primeiro veio Adão, depois veio Jesus. Primeiro veio aquele que recebeu a vida, e depois veio aquele que recebeu o poder de dar a vida, tá?
O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem o Senhor é dos céus. Mas ainda é questão, ele está falando do homem, tá? Não está falando de questão da alma, nem da sua origem. Qual é o terreno? Mas se você observar, como eu expliquei no primeiro aqui, já pegando os vídeos anteriores, e que eu já expliquei nesse mesmo vídeo aqui, sobre ter recebido a vida para dentro dele, nós já chegamos a entender que sim, que ele está falando de questões diferentes, tá? Primeiro aqui ele explica que Adão recebeu vida, depois ele recebeu o espírito, depois ele fala que a ordem dos fatos, certo? E as questões terrenas e espirituais. Qual o terreno tais coisas também são os terrestres, e qual o celestial também são os celestiais. Observem isso, tá? Qual o terreno tais também os terrestres, e qual o celestial tais também os celestiais. Tá no plural, tá? Então observem aqui que se você for muito a fundo você vai entender que tudo que já foi dito até agora se comprova no próprio texto. Ele está explicando a ordem dos fatos. Tá? Primeiro o espiritual, para depois o terreno, o motivo e o propósito, e de onde viemos e para onde voltaremos. Assim como trouxemos a imagem do terreno, que eu falei para vocês que todos herdaram a imagem por Adão, de Deus, ainda que depois caída, tá? Assim também teremos a imagem do celestial. Aqui vai dar erro, deixa eu só fechar. Agora vamos entrar na questão que nos interessa, tá? Compartilhando aqui. Vamos lá. O Espírito Santo feminino é irrefutável, porém não há uma base bíblica, nenhuma única sequer. Já tratamos da pré-existência, certo? Sabemos que não herdamos o pecado de Adão, que temos uma história anterior a esta, que o homem recebeu alma no corpo, foi apresentado ao seu corpo e foi soprado para dentro. Tem vídeos do canal falando sobre isso, tá? Isso ainda não ficou muito claro. E que sim, por tudo que já foi dito e já foi mostrado nesse mesmo vídeo, sabemos que temos uma história anterior a esta, tá? E que começou espiritual, tornou-se carnal para voltar a ser espiritual. Não tem nenhum motivo de Deus sendo espírito, estamos aqui em carne para depois nos tornarmos espírito, porque diz assim como ele é, também seremos. Não é isto? Então vamos seguir para a segunda parte agora, que é a questão do Espírito Santo e da irrefutabilidade. Nenhuma única sequer, né? E como eu faço para forçar algo que não tem base bíblica? Simples, apresentando sonhadores que desejam sobrepor a Bíblia com narrativas. Vamos lá. Jeremias 23, 25 ao 26. Tenho ouvido o que dizem daqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto no coração dos profetas, que profetizam mentiras, e que só profetizam engano no seu coração, ou do seu coração? Pergunta de Deus, tá? Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contra e os contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Pois eu não enviei nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Jeremias 23, 32. Aos sonhadores de sonhos aí. Quando o profeta sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses. Quem são esses deuses que eu estou falando aqui? Tá? O texto está falando. No caso aqui é a Sofia, é o arquétipo gnóstico, a qual eles dizem que é Espírito Santo, mas nós sabemos que a sabedoria é Jesus, tá? Mas criaram uma Sofia feminina para dizer que é o Espírito, tá? Estes deuses aqui estão criando um outro deus, uma deusa no caso, que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Essas criaturas estão na terra profetizando essas mentiras, porque é permissão de Deus para provar o coração do homem fiel, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, não é espírito, não é isso?
Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Deuteronômio 13, 1-4. Amados irmãos, eu sei que muitas questões são difíceis de tratar. Uma delas, como falei, é a pré-existência, mas eu tenho dado muitas provas e demonstrações bíblicas de que sim, ela é bíblica. Outra questão é sobre as profanações de homens perversos que dizem coisas que não são bíblicas, tá? Como Espírito Santo feminino, e profanações querendo destruir a verdade cristã, dizer que não existe cristianismo e outras coisas mais. Precisamos atentar para a verdade e o quão profunda ela é. Só nesse vídeo eu já destruí aquela questão de que houve relação sexual entre Satanás e Eva, provando que a questão foi do fruto, do comer algo, entrar para dentro e ser possuído por Satanás, certo? E por conta disso houve a morte do corpo, e pela morte do corpo essa morte passou a todos os homens que desviam do caminho individualmente. Não herdamos o pecado de Adão, cada um paga por si, certo? Outra coisa, falei da pré-existência, dei um apanhado geral mostrando que o próprio texto ali onde fala que ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu veio. Sabemos que já existem dois lá que foram tomados diretamente para os céus, texto bíblico, certo? Então isso já deixa muito claro que viemos do céu, certo? E para lá retornaremos. Só que outras coisas como Espírito Santo feminino, e são aberrações ligadas à erotização que tem tomado conta deste mundo, tá? O vídeo de hoje é este. Que a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja convosco até a consumação dos tempos, tá? Que ninguém o possa desviar a qualquer que seja do caminho da verdade. Vamos atentar e fazer um estudo sério da Bíblia, certo? E aqueles que dizem, isso não é verdade, desafios a mostrar o contrário com o texto bíblico. Está dizendo não é assim, principalmente no original, sem utilizar de subterfúgios ou de matérias alheias, tá? Como o último vídeo, um dos últimos vídeos que foram postados, a qual ele diz que ali foi criado, não está falando ali não cita nenhum momento para a existência, cita uma pré-criação e a partir de Adão. E vocês observem, mas Adão não pode provar que Adão é pré-existente. Já foi provado isso. Adão recebeu uma alma, foi apresentada a alma a ele, e essa alma foi soprada para dentro e recebeu também o Espírito Santo, tá bom? Tem texto, tem vídeo no canal sobre isso, por isso que eu peço a vocês, quem não assistiu, assista a todos os vídeos, que um é a sequência do outro, para que nós possamos chegar a esse entendimento aqui, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.